Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, poder estar nesta noite ministrando a poderosa palavra de Deus. Pastor Gedalias, pelo convite. O aval do nosso pastor presidente. Meus irmãos, versículo 19 e 20. Nós vamos meditar nesses versículos, os últimos versículos do Evangelho que segundo escreveu Mateus. Eu vou ler o 19, a igreja é o 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso pastor nos deu um tempo grande. O tema do culto de missão deste mês é Ide, a ordem suprema de Deus para o verdadeiro cristão. Hudson Taylor, ele chega a dizer que a grande comissão não é uma opção a ser considerada, mas um mandamento a ser obedecido. Meus queridos irmãos, esse texto é chamado de a grande comissão, onde Cristo dá aqui praticamente as suas últimas instruções aos seus discípulos, para então subir assunto aos céus. E ele deixa aquilo que nós chamamos de a suprema missão: ir por todo mundo e pregar o Evangelho. A grande comissão, ela é um chamado de Jesus para desempenharmos uma ação. Nós, quando eu falo nós, estou incluindo exatamente todos, fomos chamados para uma grande missão. Mas é toda a igreja. Todos que foram chamados, que são salvos em Cristo Jesus, eles pesam sobre os seus ombros, sobre os nossos ombros, esta ordem de Jesus de anunciar o Evangelho. Todos. Então, dentro deste entendimento, todo crente é um servo que deve estar disposto a obedecer a esta ordem. A questão não é saber que existe a ordem. A questão é obedecer. A questão é atender ao mandamento do Mestre. Porque, na verdade, todos nós estamos comissionados. Todos nós fomos chamados para esta grande obra. Cabe-nos agora, uma vez ter tido este encontro com Jesus, obedecermos a este chamado. Nós precisamos entender também
que quem emitiu esta ordem suprema, foi o Supremo Pastor. Talvez tem muitos crentes que estão com os braços ainda encruzados, inerte, e ainda não se dispôs a fazer o ide de Cristo, porque talvez pensam que é apenas uma ordem de igreja, é apenas uma ordem da Assembleia de Deus, é o mandado das igrejas, mas não é. O ide, ele é uma ordem suprema do ser superior, Cristo Jesus. Senão o texto está dizendo, Jesus está dizendo, ide, vão e pregue o evangelho a todas as nações. Isso aqui, meus irmãos, não foi elaborado em seminários, em quartos. Isto aqui é uma ordem que veio do coração de Deus para a igreja. E nós precisamos entender que esta é uma mensagem e esta é uma ordem que envolve toda a igreja. E alguém chega a dizer que é um perigo nós ficarmos parados e em silêncio diante de uma ordem tão importante como essa. É um grande perigo a igreja ficar parada e em silêncio diante de uma grande ordem e do nosso ser superior, quando Ele nos chamou para nós irmos e pregar o Evangelho. Tem gente indo para o inferno. Satanás está destruindo vidas. Satanás está oprimindo vidas. As drogas estão entrando nos lares. A prostituição está arrebanhando. Enquanto isto, a igreja calada, a igreja em silêncio, você em silêncio, e é um grande perigo. Jesus nos ensinou isto na parábola da figueira estéril, quando disse: por que esta figueira está ocupando a vinha de forma inútil? Nós fomos chamados para gerar frutos, e este fruto se dá quando a igreja age, quando a igreja abre a boca e fala, quando a igreja ela resolve então abrir a sua boca e pronunciar o evangelho de Jesus. Pastor, mas eu não sei nem ler. Eu não sei preparar um sermão para me pregar. Jesus não te chamou só para estar no púlpito. Jesus te chamou para você ir. Jesus quer que você se coloque à disposição. Ele só espera que você haja, que você se levante, abre a boca e fale. Se você mesmo que não tem as palavras bem organizadazinho, com o sermão bem perfeitozinho, mas haja, meu irmão, Jesus vai te usar com um pouco que você tem, com um pouco que você sabe. Um Jesus te ama para alguém pode mudar a vida de alguém. Um folheto que você pega e entrega para alguém pode mudar a vida de alguém, como tem gente aqui que teve a sua vida mudada por causa de um folheto. O importante não é quem nós somos, o importante é a mensagem de quem nós levamos.
A mensagem que nós pregamos não é uma mensagem da terra, ela veio quentinha do céu. É ela que transforma, é ela que muda, é ela que quebra os grilhões, é ela que despedaça a lança, é ela que faz o reino de Deus crescer na terra. É o Evangelho de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo disse, Romanos capítulo 1 e versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus, não é o poder dos homens, não é o poder do dinheiro, não é o poder das autoridades da terra, porque embora tenham poder, mas são limitadas, é o poder do Evangelho. Ela arranca o bêbado da cachaça, ela arranca o drogado das drogas, aqueles que vivem na prostituição, aquele que o mundo não dá mais nada. Quando o Evangelho de Jesus entra no coração de uma pessoa, a mudança acontece, porque ela veio do céu. Aleluia. A quem Jesus deu a ordem? Jesus deu a ordem aos seus discípulos, mas não foi só aqueles discípulos, mas é a todos que se considerem discípulo de Cristo. E eu pergunto a você, não precisa responder, você é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Pois esse mandamento é para ti, é para nós. Para nós. Jesus não nos chamou apenas para estar enfeitando a igreja. Botar a roupa mais bonita, estar nos cultos dia de domingo ou na Assembleia Geral na segunda-feira. Não, Jesus nos chamou para sermos discípulos. Para pregar o Evangelho. Nós temos que dar continuidade àquilo que Ele começou. Ele começou uma grande obra e esta obra não pode parar. Nós temos que continuar correndo ou andando ou se arrastando, mas o Evangelho tem que continuar. Aleluia. Aleluia. Oh, glória, glória a Deus. Você não pode se calar. Você não pode ser omisso. Você não pode fingir que não é com você. O Evangelho é com você sim. A ordem é para você sim. A ordem é para nós sim. Não se cale, não seja omisso. Se levante, faça a obra de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos dar continuidade. Esse chamado é para quê? Jesus diz: ensinar todas as nações. Todas, todas. Esta é a suprema ordem de Jesus, ensinar. De vez em quando alguém pede a razão da nossa fé. O mundo está perdido e a igreja tem a resposta para o mundo. Vou voltar a levantar ela de novo, porque a resposta para o mundo está aqui. E você tem ela, nós temos ela. Nós temos a resposta que o mundo precisa. Nós temos a resposta que o perdido precisa. Nós temos resposta para aquele que está vivendo no pecado precisa, que está sem esperança, sem salvação, que está perdido e acha que não tem mais motivo para viver. Nós temos a resposta. O Evangelho é a resposta para o mundo.
E não foi confiado aos anjos, foi confiado a nós. Oh, glória! O Evangelho foi confiado a nós. O Evangelho foi dado a nós. E nós temos que ensiná-lo às nações. Nós temos que levar para as nações. É nós que temos que abrir a nossa boca, investir os nossos recursos, investir os nossos esforços, o nosso tempo, para que o Evangelho chegue. As almas estão esperando o Evangelho chegar. As almas estão desesperadamente esperando o Evangelho chegar. Pastor, mas como? Eu estou vendo eles sorrindo no pecado. Eu estou vendo eles achando bom o pecado, mas é sua carcaça. A alma deles estão famintas, e famintas do Evangelho. Aleluia. E é nós que temos o Evangelho para levá-lo. O Evangelho foi confiado a nós. Aleluia. Aleluia. Ensinar em todos os lugares e todas as pessoas. Todos precisam ouvir o Evangelho. Pode ser o pior ser humano que existe, mas este precisa ouvir o Evangelho. Este precisa escutar o Evangelho. Todos precisam. Jesus disse na parábola do semeador que o Evangelho é como uma semente. Se é como uma semente, então para termos frutos nós temos que semear. Se nós não semearmos o Evangelho, não terá fruto. Se nós não semearmos o Evangelho, não vai ter salvação. Se nós não pregarmos o Evangelho, não vai ter libertação. Se nós não semearmos o Evangelho, o pecador não vai deixar o pecado. E não adianta querer mascarar, fazendo outro tipo de evento, outras coisas, como se estivesse botando o Evangelho de lado. A igreja não vai crescer, vai inchar. A igreja só cresce com o Evangelho de Jesus. E é por isso que Jesus conclama aos discípulos: ensine às nações. E não é pregar outro evangelho, porque tem outros evangelhos. O apóstolo Paulo diz que tem outros evangelhos. Evangelhos que omitem a verdade, que massageiam o ego, que eu prego o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, e aqueles que querem ouvir. E isto não salva, isto não liberta, apenas deixa a pessoa ainda mais inchada. Jesus está nos conclamando aqui a fazer a suprema tarefa da igreja: pregar o Evangelho. Aleluia. Nós precisamos pregar o Evangelho. É ele que vai entrar no coração do pecador. Deixa eu dizer para você, quem vai entrar no coração do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, dos teus filhos, é o Evangelho. Pregue o Evangelho dentro da tua casa. Fale do Evangelho. Mas eu já falei tantas. Fale 1000, 20, 30 mil. Mas fale o Evangelho, porque é uma semente que você está plantando. Em qualquer momento o Espírito Santo vai pegar a palavra que você semeou no coração, e a mudança vai acontecer. A salvação vai acontecer. A libertação vai acontecer, porque o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Então pregue o Evangelho.
Aleluia. O verdadeiro evangelho às vezes é amargo, mas ele cura a lepra do pecado. Às vezes não é fácil você falar a verdade para alguém que está vivendo no erro. Eu sei que você tem que dizer a verdade também com amor, a Bíblia diz. Mas não seja omisso. Fale a verdade. Porque a Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pode falar a verdade com amor. Embora a pessoa às vezes não queira ouvir, achou ruim, mas o evangelho vai entrar e vai ficar lá. A verdade vai mexer, vai sacudir, aleluia, trabalhando, dormindo ou fazendo outros afazeres, mas o evangelho vai ficar lá martelando até o momento que a pessoa será convencida pelo poder do evangelho. Oh, glória a Deus. Mas não é ensinar qualquer coisa. O evangelho não é ensinar qualquer coisa. Jesus está dizendo aqui que o evangelho que ele mandou pregar é o evangelho que Jesus ensinou tudo a eles. É o evangelho que ele mandou pregar. Se não, veja o versículo de número 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não é qualquer coisa. É o evangelho de Jesus que ele mandou. Hoje nós temos tanto tipo de evangelho por aí. A gente tem ouvido tanta coisa que diz que é evangelho e não é o evangelho. O evangelho é aquele que Jesus mandou. É aquele que Jesus ensinou. É esse evangelho que nós temos que aprender. É este evangelho que nós temos que absorver. Para não ficar dentro da igreja apenas como o piolho, é na cabeça de um, na cabeça de outro, vai pela cabeça de um, é um que um está dizendo, é um que está falando, e nunca é como o evangelho está ensinando. Te propõe a ler, a estudar, a ouvir o evangelho, para viver segundo o que ele ensina. Aleluia. Ensinar a palavra de Deus completa. Não é ensinar teorias, fábulas, o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. Não, é ensinar o evangelho que Jesus mandou. Pastor, mas eu vou ensinar e se o povo não gostar? Ora, se não gostaram quando Jesus ensinou. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desci do céu. A multidão foi embora. Ficou só os discípulos. Jesus olha para ele e diz: querem vocês também ir? Para quem? Para quem iremos nós? Aleluia. A multidão pode ir embora, mas quem é discípulo vai ficar. Aleluia, quem é discípulo permanece. Aleluia, pode todos virar as costas, mas aquele que absorveu o evangelho permanece. Aleluia, aleluia, eu me atrevo a dizer, é por isso que você ainda não deixou. Aleluia, é por isso que você continua aqui. É porque você é discípulo de Jesus. É porque você já absorveu o evangelho. Ele já entrou no teu coração. Aleluia, aleluia. O discípulo é assim. Pode a maioria ir embora, mas ele não quer saber quem é a maioria. Ele já acredita, confia, sabe quem é o mestre, e vai permanecer de pé na sua presença. Quantos aqui conhecem o mestre? Aleluia. Oh, aleluia. A maioria não tem razão.
Aleluia, aleluia, a verdade está no nosso mestre. Aleluia, a verdade está nele, não é na maioria, não é nos mais fortes, não é nos mais poderosos, não é nos mais sabem. A verdade está em Cristo. Confia em Cristo, entrega a Cristo, viva para Cristo, se joga nos pés de Cristo, e Ele vai cuidar de ti, vai cuidar da tua casa, vai cuidar de tudo. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Somente a palavra de Deus pode iluminar as mentes que foram escurecidas pelo pecado. A luz que pode iluminar a mente do pecador é o Evangelho de Jesus. Não é a minha força, não é a minha capacidade, não são as minhas habilidades ou estratégias. Você quer trazer o pecador para Cristo? Queremos trazer o pecador para Cristo? A luz do Evangelho é que pode iluminar as mentes que foram escurecidas pelo pecado. Fale do Evangelho, aleluia, e a luz vai raiar nas mentes e nos corações. A palavra de Deus é o pão que sacia o faminto espiritual. Eis a razão porque nós não podemos deixar de ensinar o Evangelho. Porque técnicas, jeitinho, tentar emocionar o povo, tentar enganar o povo, não vai mudar. As pessoas às vezes até aceitam no primeiro momento. As pessoas até vão no primeiro momento. Mas a mudança só acontece quando o Evangelho entra. Quando o Evangelho adentra os corações, aí a mudança acontece. Porque, meus irmãos, quando nós estávamos no pecado, nós estávamos enlaçados pelo pecado. Muitas das vezes a gente vem para dentro da igreja, aceita Jesus, se converte, mas às vezes a gente chega aqui, chega cheio de hábitos e costumes velhos. É aqui que entra o discipulado. Porque a mensagem completa não é apenas trazer o pecador aos pés de Jesus. A mensagem completa que Jesus está nos ensinando aqui é aquela que, além de trazer o pecador aos pés de Jesus, ensina ele a ser um discípulo de Jesus. Ele tem que chegar aqui e nós temos por obrigação de dizer para ele: olha, agora tu é crente. Tu entregou a tua vida a Jesus e tu tem que mudar de vida. Aquela vida velha que tu vivia antes no pecado, acabou-se. Tu é a nova criatura. E está aqui no Evangelho. Tu precisa deixar isso, deixar isso, deixar isso, deixar isso, deixar isso. É só deixar, não tem nenhuma garantia, nenhuma promessa. Tem sim. Se tu fizer isto, tu vai ser cheio do Espírito Santo. E aonde tu for, na circunstância que tu se encontrar, o Espírito Santo vai estar na tua presença. Tu serás discípulo de Jesus e a mão dele vai estar sobre ti. E o que acontecer contigo é permissão dele. Tu aceita isto? O Evangelho é esse que Jesus quer que nós anunciamos. Que traga o pecador do jeito que ele está, mas quando ele chegar aqui, tem que mudar de vida. Tu tem que deixar aquela vida velha, tu tem que abandonar a vida de pecado, por amor a Jesus Cristo. Por isso, a ministração da palavra de Deus, ela tem que ser prioridade nos nossos cultos, seja no templo, seja ao ar livre, seja onde a igreja vai pregar o Evangelho, ela é prioridade.
nós obreiros não podemos abrir mão do Evangelho. Ele tem que ser prioridade. O púlpito não é o lugar mais alto, não é para deixar o pastor mais importante, não é para fazer o pastor mais visível. O púlpito é o lugar mais alto do templo, porque é onde a palavra é anunciada, onde a palavra é mais vista e onde deve atingir todos os corações. Teu coração tem que estar cheio da palavra. Aleluia, nossos corações têm que estar cheios da palavra. Nós só vamos gerar fruto se o Evangelho entrar nos nossos corações. Aleluia, se o Evangelho não entrar nos nossos corações, nós vamos continuar batendo ao vento, perdendo tempo. Mas se nós deixarmos o Evangelho entrar nos nossos corações, o pouco que temos, podemos ou sabemos, será o suficiente para impactar esta geração. O mundo será impactado pelo poder do Evangelho, se a igreja fazer aquilo que sabe e aquilo que tem. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus é a única que tem o poder de moldar o caráter. É a única. Nós não fomos chamados apenas para mudar de roupa. Mas principalmente o caráter. E isto só quem faz é o Evangelho. E é por isso a preocupação de Jesus que nós preguemos o Evangelho. Meus irmãos, eu lembro que eu zombava do Evangelho. Eu zombava do Evangelho, dos crentes. E um dia eu passei uma raiva no povoado de Santo Agostinho pregando o Evangelho, e alguém zombou de mim, porque é ruim. Eu fiquei com raiva. Aleluia, mas o Evangelho que entrou na minha vida pode entrar na vida de qualquer pessoa e mudar. Este Evangelho aqui, meus irmãos, não são apenas letras presas em papéis. Aqui é o poder de Deus, que quando entra em um coração, pode ser o pior pecador como Paulo, haverá mudança, haverá transformação, porque é o Evangelho de Jesus Cristo. Certo escritor disse que este livro nos afastará do pecado, ou o pecado nos afastará dele. Só existem essas duas opções: ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. Mas se você resolver abraçar o Evangelho, você terá tudo o que você precisa para resistir ao diabo, vencer o mundo e neutralizar a velha natureza que ainda está dentro de nós. O Evangelho te dá essa estrutura que você precisa. Pastor, eu estou tão assim fraco, desanimado, e parece que eu não vou vencer esta tentação. Isto é falta do Evangelho. Isto é falta do Evangelho. Mergulhe no Evangelho, você vai ter estrutura para resistir todas estas coisas, e ainda você vai se colocar de pé para dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Jesus nos chamou para fazer discípulos, mas antes de fazer discípulos, eu tenho que ser um. Antes de querer discipular alguém, eu tenho que ser exemplo para ele. Porque o Evangelho se prega com oração. Evangelho se prega com dinheiro. Evangelho se prega indo. Mas Evangelho se prega principalmente vivendo ele. Porque se você não viver o Evangelho, será em vão teu dízimo, tua oferta para ti. O reino pode até ganhar,
Mas o teu mau exemplo ainda vai afastar alguém de Jesus. Aleluia. Se queremos fazer discípulos de Jesus, temos que ensinar tudo o que Ele mandou. A mensagem completa. Ganhar as almas para Jesus e discipulá-las, para que elas se tornem também outras discípulos de Cristo. E assim a obra de Deus possa avançar e o nome de Deus possa ser glorificado. E eu quero encerrar esta palavra dizendo que o Evangelho é a luz mais radiante que o cego espiritual necessita ver brilhar na sua mente. O mundo não precisa ver o nosso brilho. O mundo não quer ver a nossa capacidade. O mundo não está preocupado em saber quem é o melhor de nós, quem é o mais preparado, o mais bonito, o mais arrumado. O mundo clama pelo Evangelho de Cristo. É só Ele que vai mostrar o caminho para aquele que está cego espiritualmente. E vai mudar a direção, a sua história, como mudou a minha e como mudou a sua. Que nós venhamos nos preocupar mais em pregar o Evangelho, mais preocupado com o Evangelho do que os nossos confortos, do que os nossos projetos, do que os nossos sonhos, do que as nossas preocupações pessoais. O Evangelho deve ser uma preocupação prioritária da igreja. Enquanto isso não se tornar na nossa vida, a obra de Deus vai continuar indo assim, empurrando, poucos se esforçando e muitos assistindo. Mas se você, meu irmão, se dispor a fazer a obra de Deus, as portas vão se abrir, o reino vai crescer, a obra vai avançar, e juntos na presença de Deus, a presença de Deus vai se encarregar de mudar vidas, quebrar grilhões, abrir portas que ainda estão fechadas para o Evangelho. E o nosso pouco recurso, nossos esforços, e a nossa força, que às vezes parece pouca, vai ser suficiente para Jesus agir, salvar as nossas autoridades, libertar os cativos e mudar histórias para a glória de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe no seu amor para todo sempre. Amém. Muito bem, meus amados.